Oi, meus irmãos, hoje é um dia muito especial para você, para mim e para todos os São Paulinos existentes nesse mundo. Hoje a gente comemora os 58 anos da inauguração do nosso querido, amado, idolatrado estádio do Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo. Esse é um dos momentos que faz parte da história do nosso São Paulo, da grandeza, porque o Morumbi está presente grande parte da nossa história vitoriosa de títulos, jogos memoráveis, estádio lotado, público, rendas, recorde de rendas, recorde de públicos, é algo extraordinário. Eu pensei em diversas maneiras de fazer esse vídeo, mas eu pensei que se eu fosse fazer um vídeo meio historiador, contando de tipo sobre a história do São Paulo, eu acho que ficaria muito longo, muito cansativo e muito chato. Então, eu vou deixar nesse vídeo diversos artigos no link da descrição das melhores histórias e relatos sobre como foi a construção do Morumbi. Para aqueles que querem ler mais a fundo, querem se aprofundar, eu acho muito bacana, porque para mim, todo São Paulino tem que saber um pouco sobre a história do estádio do Morumbi. É algo muito importante. Eu não digo que você tem que ser um PhD na história, mas saber um pouquinho seria muito bacana. Vocês não sabem quantas pessoas deram o sangue para chegar aonde nós chegamos aqui com o nosso maravilhoso Morumbi. Então nesse vídeo eu queria comentar com vocês 5 curiosidades sobre a construção do estádio do Morumbi e como ele foi feito. Vocês vão curtir pra caramba e vamos pro vídeo, é nóis! Acho que uma das curiosidades mais legais de ser mencionada nesse vídeo é em relação à campanha pró-estádio. O Morumbi, antes de ser construído, passou por inúmeros planejamentos. Afinal, não era fácil construir um estádio daquele tamanho, colossal, da forma como Cícero Pompeu de Toledo, então nosso presidente, idealizava. E para isso, o São Paulo convocou a nossa torcida para ajudar na construção do Morumbi. E uma dessas campanhas pró-estádio foi a campanha do cimento. A campanha do cimento era nada mais, nada menos do que torcedores fazendo doações ao São Paulo Futebol Clube com inúmeros quilos de saco de cimento. Todos os sacos de cimento doados seriam revertidos na construção das arquibancadas, das cadeiras superiores, e tudo que vocês já conhecem hoje em dia. O torcedor que ajudasse, além de ganhar uma espécie de voucher comprovando a sua ajuda ao estádio, recebia também uma moeda em homenagem a esse torcedor que ajudou o Morumbi e, claro, uma visita ao estádio, que até então era no meio do nada, no meio de um matagal, de uma floresta gigantesca aqui do Morumbi. Um seguidor meu lá no Instagram me deu a honra de ver uma dessas fotos. O avô dele ajudou a construir o estádio, doando saco de cimento, e o clube o convidou para poder olhar, observar de perto como iam as construções do futuro estádio do Tricolor. Essas fotos que vocês estão vendo foram feitas em 1958. Acho que a quarta curiosidade aqui a ser mencionada foi a campanha pró-carnê do São Paulo. O que era esse carnê que inclusive José Poi assintosamente lutou para vender aos torcedores do São Paulo? Era uma espécie de títulos em que o torcedor comprava cadeiras cativas no Morumbi. Essas cadeiras, esses carnês, teriam validade de 20 anos no nome do torcedor. Porém, a falta de interesse da torcida, porque afinal até os torcedores tinham dúvidas se esse projeto do Morumbi saía ou não do papel, fez com que o clube mudasse as regras ao torcedor. Ao invés de 20 anos, o carnê prometia cativas vitalícias, ou seja, o torcedor que comprou esses carnês tem os seus nomes gravados nas cadeiras superiores até os dias de hoje. Inclusive, se você um dia conhecer o Morumbi Tour, eles comentam sobre essa história dos carnês em relação à compra das cativas. A terceira curiosidade, ainda relacionada à campanha pró-estádio, foram os diversos discos de vinil vendidos para os torcedores do São Paulo. Pois é, o São Paulo disponibilizou à venda
diversas gravações de músicas inéditas, hinos antigos, em relação ao São Paulo Futebol Clube. O torcedor que comprasse esses discos, todo esse dinheiro seria revestido também na construção do Morumbi. Pois é, o Morumbi foi então também extremamente ajudado pelo torcedor, não apenas pelos carnês e pelos quilos de cimento, mas também com a música. Vou deixar aqui nesse vídeo alguns trechos das músicas que naquela época foram gravados, e os torcedores que compraram puderam botar no seu vinilzão da época, no meio da sala, para a família inteira ouvir o rei da brasilidade em casa. Salve o São Paulo, clube das brasileiras, preto, branco e vermelho, tradição dos paulistas. Salve o São Paulo, rei da brasilidade, és um estado de uma grande cidade. Salve São Paulo, tradição, esperança em nosso coração. São heróis modernos bandeirantes, Defenderão sua glória sob aplausos delirantes. O segundo fato mais engraçado, que eu acho que é até diferente, que muitos não sabem, é que na verdade o Morumbi ele foi entregue incompleto. Vocês sabiam disso? A arquitetura, o desenho arquitetônico, na verdade não é esse que vocês estão vendo que foi entregue em 1960. Isso foi uma manobra da diretoria, dizendo que se eles inaugurassem o Morumbi do jeito que estava, iria atrair o público para conhecer o estádio. Pensem, 1960, não existia rede social, não existia praticamente televisões de notícias, tudo era praticamente feito no jornal e no rádio. Então, os moradores de São Paulo, independentemente se são são paulinos ou não, tinham curiosidade para saber o que era aquele Morumbi. Alguns até chamavam que seria o Coliseu de São Paulo. Imagina o hype e a curiosidade dos paulistanos na época em querer ver esse estádio. O que levou muitos até o Morumbi. Inclusive, eu tenho essa foto aqui para vocês, que foi o primeiro ônibus que saiu lá do bairro do Butantã. Inclusive, linhas foram criadas no estádio do Morumbi, que até hoje funcionam, porém com números diferentes. Hoje é a linha Pinheiros, que tem como numeração 647A e 647P. Então, mais uma vez aí, histórias, às vezes você pega essa linha e nem sabe que só existe graças ao estádio do Morumbi. E a primeira curiosidade mais fodástica, mais da hora de todas, foi em relação ao primeiro jogo que nós tivemos dentro do Morumbi. Vocês sabem que foi contra o Sporting Lisboa, o clube que foi convidado pela diretoria do São Paulo a prestigiar a grande abertura, inauguração do nosso estádio. Os portugueses do Sporting Lisboa, de Portugal, saíram derrotados por 1-0, gol de Peixinho. Muitos sabem disso, mas o que vocês não sabem é que Peixinho, que era o jogador do São Paulo, um ponta-direita de muita habilidade, fez um gol dando um mergulho. E por esse motivo que nos dias de hoje, quando o jogador dá aquele mergulho de cabeça, aquele mergulho no ar e faz o gol, é conhecido como gol de Peixinho, graças a um jogador do São Paulo Futebol Clube que era conhecido como Peixinho. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, que pertence ao Museu da Pessoa, vocês vão ver o próprio jogador comentando o seu gol e o porquê que existe o gol chamado Peixinho na linguagem dos boleiros. Ainda era peixe, daí veio Peixinho. Apesar de quando eu cheguei no São Paulo, o senhor era do Caxambu, de toda maneira queria que eu jogasse com o nome de Garcia. Mas quando ele ficou sabendo que era filho do Peixe, então virou Peixinho mesmo, não teve saída. Comecei treinando aqui no Bom Retiro, no São Paulo nem campo tinha aquele tempo. A gente treinava aqui no Sul-Americano do Bom Retiro. Aí passamos depois a treinar no estado de aclimação. Foi onde o Fiola um dia, vendo os treinamentos, me levou para o Morumbi. Morumbi que tinha 2 estacas, certo?
e um campo de terra onde há as piscinas hoje. Eu vi o São Paulo nascer. E dei a grande sorte de ter feito o primeiro gol no Morumbi. É uma coisa que marcou para mim. E toda vez que eu chego perto do Morumbi, eu sinto mesmo alguma coisa diferente. Foi dia 2 de outubro de 1960, contra o Sporting de Lisboa. Inauguração do estádio. E foi 1-0 mesmo. O gol é falado até hoje. O gol Peixinho porque foi feito num mergulho, um cruzamento do Jonas, já falecido. E eu mergulhei e ficou batizado. Como era o Peixinho, ficou o gol Peixinho. E é falado até hoje quando o pessoal faz o gol dessa maneira. Ou não é muita história, velho? É um absurdo o que o São Paulo tem de história, meu irmão. É um absurdo. Por isso que todos os dias eu agradeço a minha família por ter me feito São Paulino. Porque, cara, é cada história rica que chega até a emocionar. Deixa até uma sugestão. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual foi a primeira lembrança que vocês têm do Morumbi. Qual foi o jogo ou momento que mais marcou você ali dentro ou em torno daquele estádio? Eu gostaria muito de ler, porque eu acho muito legal essas histórias de torcedores. O vídeo então fechou por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram. Obrigado pelo apoio ao canal. Se vocês puderem, deixem um like, deixem um comentário para saber como está o feedback do vídeo e o que eu posso melhorar para vocês. E se você é novo aqui, por favor, se inscreva e faça parte da família do Acervo Tricolor. Valeu, um grande abraço para todo mundo e até mais.